Eu sou historiador e um amante da história. A história, como hoje nós a conhecemos, é resultado, é um produto cultural moderno, produto cultural contemporâneo. Mas não quero dizer com isto que não tenhamos tido formas de narrativa histórica na antiguidade, como Tito Livio, da antiguidade grega, como Heródoto, com os cronistas medievais, com um Maquiavel no Renascimento. Mas estes registros muitas vezes representam mais a memória do que a história. A memória que está muitas vezes incrustada na memória coletiva e que serve de material para a crônica, para o relato desses escritores do mundo antigo, do mundo medieval. Eu diria que a história, como mais proximamente nós a conhecemos, ela está no século XVIII, ela está no Iluminismo, ela está na obra de um Montaigne, por exemplo, ela está na obra de um Kant, com ideias de uma história universal, de um ponto de vista cosmopolita. Havia a preocupação com a história e com uma filosofia da história. Havia a preocupação de organizar fontes, organizar arquivos, organizar o material que levaria um Montesquieu a escrever o Espírito das Leis. Porque o que eu quero que vocês compreendam é que o conceito de história está ligado não apenas ao documento escrito, que é justamente o problema das fontes, um dos dados colocados para esta exposição. Eu posso trabalhar a literatura, eu posso trabalhar a pintura, eu posso trabalhar a música, eu posso trabalhar a geografia como fontes para a construção da narrativa histórica. Lucien Febvre, um dos criadores da revista dos Análises, em 1929, Análise de História Econômica e Social, ele dizia que é o presente que explica o passado e não o passado que explica o presente. Tradicionalmente, no século XIX, se acredita, até o século XIX, o senso comum acreditava que o presente era produto do passado, que o presente era explicado pelo passado. Do ponto de vista do historiador, é o presente que explica o passado, que dá vida ao passado, que impõe um registro, uma narrativa, que renasce sociedades, renasce culturas, renascem sociabilidades, renascem formas de ser e de estar no mundo. Este é o papel do historiador. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para o século XIX, que os românticos diziam, Thierry, na França, dizia, o século XIX é o século da história, nós vamos encontrar não uma história, mas várias histórias. Nós vamos encontrar a história, por exemplo, de um Gilles Michelet, de um Oliveira Martins,
que são nomes exponenciais, de um Guizot na França, que constrói, por exemplo, a história da França, um Michelet, que narra a relação dele com as fontes, para compreender que nas fontes está o passado vivo, este passado que o historiador vai então fazer renascer. Mas este mesmo século XIX aborda e carrega dentro de si outras linhas de fazer história. A história metódica alemã, de um Leopold von Ranke, de um Mommsen, de um Fustel de Coulanges. Esta história metódica que acredita que a história está no documento escrito. O que não está no documento escrito não é história. O que não está no documento escrito não é digno de ser tomado como um registro da história. Por isto mesmo, esta escola metódica foi também chamada escola positivista. Mas o século XIX deu histórias. Deu, por exemplo, o marxismo. Marx escrevendo o 18 Brumário de Napoleão Bonaparte, de Luiz Napoleão, perdão. Marx escrevendo a crítica da economia política, as lutas de classe na França, a origem da família, da propriedade privada e do Estado. Este século XIX, que dá a historiografia marxista, que deu esta história metódica alemã, que deu a história do romantismo, dividido na sua fase de Michelet ou no metódico de Ranke, e que construiu realmente um panorama gigantesco da história como um elemento da cultura. Michelet chamava atenção para isto. A história é um elemento da cultura. E é com este cabedal que a história chega ao século XX. E quando nós falamos da história no século XX, inevitavelmente nós falamos na Escola dos Análises, fundada por Marc Bloch e Lucien Febvre, o primeiro autor dos Reis Taumaturgos, o segundo autor do Problema da Descrença no século XVI, A Religião de Rabelais, que em 1929 constitui os Anais de História Econômica e Social. Eles eram, em certo sentido, seguidores dos Anais de Geografia de Vital de Lablache, da Revista de Síntese Histórica de Henri Bert. Já havia atenção, já havia uma preocupação interdisciplinar. É o historiador que está preocupado com a economia, com a geografia. Lucien Febvre escreveu, muito influenciado pelos Anais de Geografia de André de Lablache. E este ponto de partida é o ponto de partida, portanto, de uma história que mantém relações interdisciplinares. É o ponto de partida que levaria depois a uma história transdisciplinar. Hoje os análises se chama análise, economia, sociedade e civilizações. E os domínios do conhecimento histórico, que exigem metodologias próprias, que exigem teorias próprias, foram, por exemplo, o domínio das mentalidades, o domínio dos imaginários,
o domínio da microhistória, o domínio da história cultural, o domínio da relação, ou da inter-relação desses campos do conhecimento para se chegar a essa história interdisciplinar e transdisciplinar. Hoje, eu posso, como historiador, escrever, por exemplo, a vida do Rio de Janeiro na chegada da corte de Portugal no Brasil. Posso escrever a história do Rio de Janeiro usando como uma das fontes, por exemplo, a pintura. Eu posso utilizar a literatura. Vejam, por exemplo, um grande historiador brasileiro, Sidney Chalhoub, dessa novíssima historiografia brasileira, que tem obras como, por exemplo, Machado de Assis como historiador, que tem obras de uma Laura de Melo e Souza, que trabalha com o diabo, a representação do diabo, o imaginário do diabo no Brasil colonial. Um Flávio Gomes, que trabalha com o negro, a cultura, a sociabilidade. Então, hoje, por história, nós temos que entender um dado conhecimento que é construído fundamentalmente com base nesta relação interdisciplinar e transdisciplinar, que faz com que o historiador renasça o passado, ou faça renascer o passado, com um poder, com uma capacidade, com um instrumental que não está apenas no documento escrito. Eu posso, por exemplo, eu escrevi um livro sobre o Monumento à República em Belém do Pará. Este livro, a principal fonte, digamos, do documento é o próprio monumento. Todo monumento é um documento. Toda imagem é uma narrativa. Eu posso pegar as imagens de Rugendas e trabalhar como narrativa. Eu posso pegar as imagens de Debré e trabalhar como narrativa. Eu posso pegar a pintura. Eu escrevi um livro sobre a morte de Carlos Gomes, que um dos documentos mais importantes, os documentos-chave para o livro, é o quadro pintado por dois pintores italianos, chamado O Último Momento de Carlos Gomes, em que eu posso ver ali, na imagem, uma representação do poder, uma narração das estruturas do poder. Então eu quero que vocês percebam e partam para os seus estudos, partam para os seus conhecimentos, lembrando que a história não é apenas o fato político. Hoje eu posso trabalhar com história cultural, com história conceitual, com história dos imaginários, com a história que trabalha a pintura, a literatura e a música como fontes, e que exige, portanto, do estudante uma capacidade de perceber no livro que está estudando quando o autor vai além do documento político, vai além do registro oficial e cai, por exemplo, na literatura, e cai, por exemplo, na música, e cai, por exemplo, no teatro, como formas de linguagem
como forma de representação de um dado momento da sociedade. Nenhum escritor, nenhum pintor, nenhum músico escreve, pinta ou constrói nos domínios da utopia, mas nos domínios do presente. Ele visualiza a sociabilidade, ele visualiza os costumes, ele visualiza as modas, ele visualiza a maneira de ser do sujeito social, do sujeito histórico, que ele vai colocar, que ele vai utilizar, que ele vai chamar para a narrativa deste tempo, mas este tempo que está no passado, não está no presente. É o historiador que hoje trabalha, por exemplo, a Belém da Belle Époque, no século XIX, como eu trabalhei, a política da Belle Époque, como trabalhou um Carlos Roch, utilizando exatamente esta diversidade de fontes que vai além do documento escrito. O historiador hoje trabalha, repito, na dimensão interdisciplinar e transdisciplinar para chegar a domínios que não estão no documento escrito, a domínios como a sociabilidade, as mentalidades, os imaginários, a cultura coletiva, as mentalidades os imaginários que se herdam de gerações para gerações. E com isto a história que ele constrói é uma história que coloca diante do leitor, como objeto de trabalho desse historiador, um universo que ele reconstrói e empresta identidade e visibilidade. É esta ideia de história, é este conceito de história, da história cultural, da história social, da história conceitual, que nós temos que trabalhar e ter hoje. Já ficou para o passado a história do documento escrito, ou a história que tinha só o documento escrito como fonte, e vivemos hoje o tempo da história, em que o historiador é o sujeito que, recorrendo aos outros domínios do conhecimento, nas relações disciplinares e transdisciplinares, produz esta narrativa instigante, intrigante, que nos faz perceber o passado como algo dotado de identidade, visibilidade e rigor. São essas as minhas palavras de estímulo para vocês.